adianta, porque tende-se a fazer o que é cobrado, né? Tá. E é só isso, tá bom? Bem simples. Obrigado, boa tarde a todos. Eu sou João Carlos Gregórios, eu trabalho na DAO como engenheiro de segurança de processos, DAO Brasil S.A., mas trabalho para boa parte da região da América Latina também. Sou coordenador da Comissão de Segurança de Processos da Biquim. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a experiência da DAO na desabilitação temporária de sistemas de segurança. É interessante, né? Muito boas apresentações do Ivan da Cabot, da Mariana da Carbocloro. O nosso enfoque é um pouco diferente. A gente tem um enfoque, uma preocupação toda particular na desabilitação, na ativação, no bloqueio de sistemas de segurança a partir de capacidades de campo. Válvulas de bloqueio, tá ok, que permitam o bloqueio de uma função de segurança ou o bypass de uma função de segurança. Tá ok? O nosso foco, então, nós temos também um procedimento de controle de bypass de instrumentação a partir de chaveamento lógico, tá ok? Mas é um programa à parte. Esse programa aqui ele tem foco nas capacidades físicas, né? A gente chama realmente de impairment capabilities, que existem no processo. Muito bem. Primeiro, o que é um padrão corporativo da empresa, que existe desde 2007, e os objetivos, como acabou de ser dito pela Mariana, em primeiro lugar, é manter os sistemas de segurança ativos pela maior parte do tempo possível, ou sempre ativos. E, caso seja necessário, desativá-los por alguma razão, tá ok, de limpeza, reparo, manutenção, calibração ou reposição, que isso se passe no menor tempo possível, caso os mesmos necessitem ser bloqueados. E ter métodos alternativos para controlar o risco, como ela também disse, durante esse período. Então, como é que nós fazemos? Bom, primeiramente, né, a definição. De quais sistemas de segurança a gente está falando? Tá? Sistemas ou loops instrumentados de segurança do tipo instrumentação crítica, ou SIS, Safety Instrumented Systems, tá ok? Ou seja, detecção de uma variável de processo passando de limites de segurança. Resolução lógica, ação final, automatizados e dependentes da ação humana. Então, esse é um sistema de segurança. Segundo, as clássicas válvulas, as válvulas de bloqueio de emergência. São aquelas válvulas que existem para serem atuadas normalmente, automaticamente, a partir da ação do operador, para normalmente impedir, parar um fluxo, um derrame. Por exemplo, tipicamente usadas no fundo de tanques de estocagem, de armazenamento, de produto perigoso, inflamável notavelmente. Tem um vazamento no selo da bomba, tem um vazamento na tubulação, tem um problema na fabricação, a gente bloqueia o tanque, na base dele, sanando o vazamento. Então, a gente também não quer que essas válvulas sejam bloqueadas indevidamente ou inativadas indevidamente. E os clássicos dispositivos de alívio de pressão em vácuo. Então, a gente está falando aqui do quê? De válvulas de segurança de alívio de pressão em vácuo, tá ok? De discos de ruptura ou das duas funções combinadas para tanques atmosféricos. Tá ok? Então, esses são sistemas de segurança. Não estamos falando de sistemas de prevenção e combate a incêndio. Também são sistemas de segurança. Mas são cobertos por procedimentos de impairment específicos. Não estamos falando também de sistemas de gás inerte. Tá ok? Por exemplo, o nitrogênio provendo uma atmosfera inerte para um reator. Tá ok? Opa, mas estamos falando, por exemplo, de ar de instrumentação, de uma válvula de bloqueio, no caminho de um ar de instrumentação para uma válvula automatizada? Sim. Se nós bloquearmos ar de instrumentação para uma seção da planta, a gente vai perder a ativação de vários sistemas de segurança. Então, esse seria um caso. Tá ok? Em plantas paradas total ou parcialmente, é claro, o retorno do sistema de segurança para a operação normal é coberto pelas operações, as permissões de trabalho segura normais, usuais, ou pelo procedimento de RTO, Return to Operations, tá ok? Retorno à operação da instalação. Tá ok? Aqui é sobre sistemas de segurança, aqui discriminados por nós, e para a planta rodando, operação normal. Muito bem. Quais são os requisitos, então, do standard, rapidamente? Primeiramente, cada site deve criar, cada parte da nossa empresa deve criar uma etiqueta amarela específica dedicada para esse uso, avisando, essa válvula aqui pode bloquear aqui no campo, aqui agora, como você está vendo, um sistema de segurança. Tá ok? Para operá-la, é necessário um procedimento crítico para a operação. Então, falar com a sala de controle, tá ok? Essa etiqueta aqui, na verdade, ela tem uma forma de losango que a gente utiliza. Tá ok? Delineio preto e letras pretas também.
Só de usar isso daqui na planta de vocês, né, nas suas instalações de logística, distribuição, já é um ganho bastante grande. E depois, segundo passo, né, do procedimento nosso, com base numa análise de risco, claro, observar no P&ID, nos diagramas de fluxograma de instrumentação e de processo, tá, ok, de equipamento, e também em campo, onde é que são, ou quais são, e se há, e onde estão, as capacidades de bloqueio. Tá, ok? Então, identificar, aqui eu tenho, aqui eu tenho, aqui eu tenho. Puxa, João, se eu não tiver, não precisa aplicar o procedimento. Na hora que der problema, ou você para a unidade para reparar, ou vamos correndo o risco, que não é uma situação confortável para ninguém. Tá, ok? Então, a gente identifica o que nós chamamos de impairment capabilities, tá, ok? São as capacidades de bloqueio ou desativação, no papel e depois no campo. Muito bem, quais são os requisitos? Segue o senso comum. Primeiro, travar, amarrar, tá, ok? Colocar cadeado, trava, cinta, o lacre, tá, ok? Em todas as válvulas de bloqueio na posição segura. Normalmente, é na posição aberta, permitindo o fluxo, a comunicação do processo com a instrumentação, normalmente o detetor de segurança, permitindo o fluxo, o aporte de ar de instrumentação para uma válvula de controle, um elemento final de um loop de controle, permitindo a comunicação do processo com um disco de ruptura, por exemplo. Tá, ok? Então, travar na posição segura, amarrar. E depois, colocar a etiqueta amarela, né, obrigatoriamente em todas essas capacidades de bloqueio, tá, ok? Obrigatoriamente para os casos em que o travamento na posição segura não for possível. Se só o travamento, o lacre, a cinta, tá, ok? A corrente já bastar para segurar, ótimo. Mas a etiqueta, se não, a etiqueta amarela deve ser colocada de todo modo, ou se não, é um adendo que indica que o sistema pode ser desabilitado por ali, o sistema de segurança pode ser desabilitado por ali. E depois, é claro, parecido também já o que disseram aqui a Mariana, né, e o Ivan, as chaves das travas, cintas ou cadeados, como aplicável, devem ser guardadas em armário com acesso restrito, tá, ok? E sob controle da operação. Opa, você quer mexer lá? Por quê? Não pode, porque pode desativar um sistema de segurança. Na sala de controle, restringir o acesso a botoeiras físicas ou virtuais de salas de controle para evitar seu uso indevido, onde houver possibilidade de desabilitação remota do sistema a partir da sala de controle. Tá, ok? E, é claro, prover treinamento sobre tudo isso para o pessoal de operação e manutenção. Significado e uso da etiqueta amarela, que é a etiqueta de desabilitação de campo, uso de travas e cadeados para manter as válvulas de bloqueio e bypass na posição segura, a necessidade de uma análise de risco específica e autorização especial para desabilitar um sistema de segurança. Por fim, se ainda assim for necessário desabilitar o sistema ou mantê-lo desativado por um determinado período de tempo, nós temos que ter uma análise de risco, não é? Que provê, como também já foi colocado aqui, um método alternativo de controle do risco até que o sistema seja colocado de volta à operação normal. Então, primeiramente, claro, anotar, recordar qual foi o cenário para o qual o sistema foi projetado e implantado. Então, meu sensor de temperatura alta num tanque de monômero reativo ativa uma circulação ativa, né, parte um sistema de refrigeração auxiliar em caso de alta temperatura. Ora, se nós vamos ficar sem esse sistema de refrigeração de emergência, de resfriamento de emergência ativado por um determinado período de tempo, o que nós vamos fazer durante esse período de tempo? Normalmente, a gente vai colocar alguém da operação, ou mais de uma pessoa da operação, turno após turno, para observar o desenvolvimento de temperatura e ter um procedimento auxiliar de emergência, como, por exemplo, adicionar um inibidor ou simplesmente, acionar ou partir o sistema de refrigeração manualmente. Tá, ok? Tipicamente. Esse seria o método procedimental temporário. Aprovações devidas, anotar, claro, o gerente da unidade, eventualmente o gerente do site, ou uma autoridade técnica internacional. Okay? No caso das companhias, né, que tem uma organização também no exterior, muitas vezes a autoridade técnica não reside no país, ela reside na matriz, no exterior, e ela deve ser consultada ou avisada e eventualmente aprovar também uma desabilitação desse tipo. E comunicar, é claro, sobre a desabilitação e seu tempo limite. Atenção, vamos desabilitar por um determinado período de tempo esse sistema. Ele está fora para limpeza, calibração, reparo ou substituição. Retornar à operação normal e, finalmente, comunicar, é claro, que retornou à operação normal. Ok? Então, essa é assim que a gente procura gerenciar, não é? A desativação de sistemas de segurança, né? Mas nessa parte aqui, mais voltado realmente para as condições de campo.
uma válvula que a gente poderia deixar fechada indevidamente, inúmeros e inúmeros casos, não é? Depois de uma operação, depois de uma manutenção, ou por uma pressão operacional para seguir com a planta rodando, não pode seguir, é claro, se que a gente siga isso de muito perto. Obrigado, é isso que eu tinha a compartilhar com vocês. Essas eram as 3 apresentações. Então, a gente está aberto agora, eu, a Mariana, o Ivan, a Flávia. Desculpe. Perdão. E o Ivan? Cadê o Ivan? Aí está. Bom, parabéns às 3 apresentações, né? Bem legal, obrigado por compartilhar a prática nas empresas. Bom, vocês falaram sobre um tema extremamente importante, crítico, que é esse bypass temporário de sistemas de segurança ou equipamentos de bloqueio ou, enfim, camadas de proteção de um cenário, né? Quando a gente fala de um cenário, nós estamos falando previamente se já foi feito de uma análise de risco feita, né? Então, se você tem uma análise de risco feita, se você tem um cenário, é extremamente importante, eu recomendo isso assim, muito forte, eu queria ver se isso não é fácil na prática fazer, mas se antes de você bypassar qualquer que seja a camada de segurança, se há uma reavaliação do cenário de risco e da função e do impacto da remoção dessa camada de proteção no cenário de risco. Vocês sabem que o cenário está classificado na sua matriz, nos locais verdinho, risco baixo, amarelinho, risco alto, e vermelho, risco alto. Em tese, não se deve operar cenário nenhum, sistema nenhum, no vermelho, em risco alto. Se você, ao remover uma barreira de segurança, sem saber, porque não olhou a análise de risco, o seu cenário saiu de amarelo, eventualmente, para o vermelho, a organização autoriza esse bypass? Essa é a minha pergunta. Está clara a pergunta? Você tem uma matriz de cenários onde todas as análises de risco posicionam seus cenários lá na matriz. Digamos que eu tenho um cenário catastrófico e remoto, lá, está no amarelo. E esse sistema de nível, esse SIS, esse sistema instrumentado de segurança, ou essa válvula de segurança bypassada, tira o meu cenário de amarelo e joga para catastrófico e ocasional, que aí ele está no vermelho. A organização autoriza isso, mesmo que temporariamente? Como eu procurei mostrar aqui no último slide, né, exatamente recorrendo à análise de risco, a gente sabe, sim, qual o nível de risco a gente vai estar correndo ao remover um sistema de segurança de operação. E aí existe o escalonamento de aprovação conforme a severidade do evento potencial, sim. E nós procuramos, né, colocar em place, né, medidas mitigatórias temporárias, por exemplo, como eu mencionei, segmento de uma temperatura pelo pessoal de operação. Se você não vai ter o sensor reportando numa tela de controle, numa instrumentação local, então pelo menos que haja um outro sensor de temperatura, um termômetro, um TI, pelo qual o operador possa, local ou remotamente, saber a temperatura e ir anotando e poder tomar uma ação mitigatória. A preocupação, Américo, conceitualmente, você está perfeito, é exatamente essa. A análise de risco, né, posso aqui, os colegas podem mencionar de outro modo, podem dizer de outro modo, né, nós medimos na DAO através do LOPA, que é Layer of Protection Analysis. Então, nós temos, que é uma análise qualitativa, que a maior parte daqui deve conhecer ou já ouviu falar. Tá, okay? Então, nós temos o exato valor da camada instrumentada ou do dispositivo de segurança, que nós mencionamos aqui, tá, ok? Para que nós estamos tirando de serviço. Entendeu? Eu posso mencionar o exemplo, é um risco que se corre de modo restrito e controlado por um período curto de tempo. Estatisticamente, na medida que a gente aumentar o número de ocorrências desse tipo de bloqueios por mais tempo, nós estamos aumentando a probabilidade de ter o acidente. E, tristemente, é assim que acaba acontecendo. Tá, okay? Então, existe essa preocupação muito grande. Eu acho que, posso deixar os colegas também comentarem, mas é exatamente para isso que a gente evita tudo, tem todo esse procedimento, né, toda essa metodologia. Tá, okay? A gente está ciente disso o tempo inteiro. Sim. No trabalho anterior que eu tive, na empresa anterior que eu trabalhei, antes da DAO,
havia, às vezes, o bloqueio de um dispositivo de alívio de pressão e vácuo, de uma PSV. Então, havia a válvula de bloqueio embaixo, se bloqueava, tá, ok? Se sacava a válvula para fazer uma calibração, reparo com a planta operando, tá, ok? E se seguia com essa proteção a menos durante um tempo restrito, até um dia, até que a válvula pudesse voltar à operação. Do meu conhecimento, nunca deu problema. O pessoal sempre trabalhou muito bem. Voltando à válvula, se travava a válvula de bloqueio entre o vaso e a PSV na posição segura e sempre se seguiu bem. Ju? Obrigada. Devido à preocupação aqui trazida pelo nosso colega, eu pergunto se você tem um indicador da ocorrência dessas MOCs de desativação de camadas de proteção, para saber o quanto isso está ocorrendo num intervalo de tempo. Bela pergunta. Eu vou dizer que devemos ter, porque a gente rastreia isso pelas ordens de serviço do Departamento de Manutenção. Eu vou verificar estatísticas. Nós temos, o que eu sei que nós temos é ativação de sistema de SIS, de loops críticos. Isso a gente monitora. Mas eu vou até dizer para você, nós não devemos ter muitas ocorrências desse tipo, não. Tá, ok? Porque realmente, se tudo deu certo para garantir as camadas, a confiabilidade de cada camada de proteção, seja PSV, seja instrumentada, então a gente tomou cuidado para fazer as inspeções devidas no tempo certo e não precisou ficar bloqueando nada ou tirando nada de operação muito frequentemente. Joia, obrigada. Mas acho que bela pergunta. É um indicador importante, sim, porque, de qualquer forma, ele vai servir como um alerta. Se está acontecendo muito e não deveria acontecer muito, o porquê? Talvez para analisar a causa, em vez de ficar fazendo esse tipo de modificação. Obrigada. Obrigado a você. Alguém mais? Para mim, para o Ivan, para a Flávia? Flávia. Temos tempo ainda? Há mais uma? 15 minutos. Tá. Vamos seguir? Ok. Obrigado a vocês. Boa tarde a todos. Chegamos no nosso último tema, né, do workshop, auditoria de MOC. Meu nome é Paula Nishi, eu trabalho na BASF como engenheira de segurança de processos. Como vocês sabem, né, auditoria, por que a gente faz auditoria? Para verificar o atendimento a um certo procedimento, correto? Então, né, para começar essa apresentação, vou mostrar como que a BASF trabalha com o MOC. Claro que de uma forma bem superficial, porque a gente já falou bastante sobre isso hoje, tá? Então, a gente tem alguns procedimentos. Primeiro, né? Qual que é o de... Esse aqui, né? O que a gente chama de ciclo de vida, PRHA, né, que a gente faz durante um projeto. Aqui são análise de risco que a gente faz em etapas, né, de 0 a 4, são 5 etapas. De 0 a 3 são análise de riscos e a 4 é o pré-startup. Depois disso, né, a planta entra em operação. E aí seguimos com a operação em si. E todos sabemos que quando a gente tem operação, nós temos modificações a todos os momentos. Ok? Então, aqui nós temos nosso MOC. Olhando com mais detalhe, o nosso MOC, né, começa sempre com um projeto, uma ideia, correto? Subsequente, nós fazemos uma análise de risco. Na verdade, o registro no sistema e a análise de risco ela é feita ao mesmo tempo. Tá? Aí vai depender da complexidade da modificação. A gente pode seguir para o SHE Review, que é a revisão de saúde, segurança e meio ambiente, ou um checklist simplificado, certo? Temos aprovações, tudo isso definido em procedimento, né? Depois de aprovada a modificação, nós fazemos a execução, de fato, né? Então, a instalação em si.
é feita a inspeção da instalação, que seria como se fosse o pré-startup de um projeto grande, mas num projeto pequeno, nesse momento. Comunicação. Então, depois da aprovação da instalação, todos os envolvidos são comunicados, pode ser via DSS, de repente, se é uma modificação que não é tão evidente aos operadores, poderia ser via e-mail. Tá? E aí sim o startup. Então, conhecendo o procedimento, né, então o auditor ele tem que conhecer a fundo quais são os requisitos mínimos a serem atendidos por ele. Tá? Então, dentro da BASF, o MOC ele é visto com RC, com a auditoria da atuação responsável. Ele acontece, né, dependendo do resultado, então toda planta ela tem uma auditoria de atuação responsável. Dependendo desse resultado, se é verde, amarelo ou vermelho, o grupo global de auditoria vai visitar a sua planta novamente. Então, se você foi vermelho, aqui o resultado é geral, tá? Não é só do MOC. Ele é considerando todo... Você consegue enxergar? Considerando todos os itens do questionário. Então, pode ser, aí vem a organização, segurança ocupacional, transporte, enfim. Se você der vermelho num MOC, o resultado inteiro vira vermelho. Então, não existe média nesse resultado. Tá? Isso são auditorias globais da BASF, internas. Tá? Nós também temos spot checks, que são auditorias surpresas, que são o gerente da planta é avisado 48 horas antes. Ou seja, não tem aquele período de preparação de auditoria. Dependendo desse resultado, né, essa visita, quer dizer, essa próxima auditoria pode ser modificada. Então, se você foi vermelho, né, que daí seria, na verdade, você não tem muito tempo, é 1 ano, né? Mas se você foi verde e aí numa spot check deu que você falhou alguma coisa, eles vão voltar. Esse tempo não vai ser mais 5 mais 1 ano, mais ou menos 1 ano. Pode ser que eles venham o ano que vem, porque isso quer dizer que a auditoria não foi falha, mas não foi consistente, vamos dizer assim, né, nas evidências. Não. Outra pessoa agora. Tá? E também nós temos a auditoria de controle operacional. A auditoria de controle operacional ela é solicitada pelo gerente da unidade. Por que ele faz isso? Porque ele quer avaliar, é uma vontade dele. Estou sentindo que o meu sistema de gestão de SSMA não está indo bem. Por favor, eu gostaria de fazer uma auditoria. Então, isso é solicitado para o time de auditoria regional, e aí é marcado ali uma reunião. Certo? O MOC também é visto na ISO 14.000 e também na OSA 18.000. Mas, internamente, eu diria que ele tem mais força quando a gente faz a auditoria de atuação responsável. Tá? Então, a nossa auditoria de atuação responsável é dividida em códigos, né? E o MOC ele é avaliado no item de Process Safety. E dentro desse Process Safety, aqui tem um capítulo só dele, certo? E com perguntas. Isso aqui é só um extrato. Eu não coloquei todas as perguntas porque a gente não pode divulgar todas as perguntas do nosso questionário, tá bom? Mas vai ser pergunta do tipo: você conhece o procedimento? O seu formulário ele atende todos os requisitos mínimos, né? Você fala sobre segurança de processo, você fala sobre segurança ocupacional, você fala sobre meio ambiente. Ele aborda modificações temporárias, aborda modificações organizacionais. Se as pessoas são comunicadas, ok? Então, olhando de novo aquele nosso fluxo da AMP, né, que a gente chama AMP em vez de MOC, que na verdade seria a tradução só para o português, tá? Então, no projeto, né, quando a gente está avaliando ali uma unidade para ver se eles estão atendendo ao procedimento que a gente faz, né? A gente primeiro pergunta, né, quais foram as suas últimas alterações
de processo. Isso a gente pode perguntar, ou em ronda a gente pode, se por um acaso estiver acontecendo naquele momento a execução de uma instalação, a gente vai perguntar como é que foi feito a análise de risco daquela instalação. Mas se não, né, se a gente não tiver essa sorte e o azar, na verdade, de quem está sendo auditado, né, a gente vai perguntar quais foram os últimos projetos, né? Depois, né, se elas estão no sistema. Então, a gente vai avaliar o sistema. A gente vai olhar... vou voltar uma aqui. A gente vai olhar os PNIDs. A gente vai querer ver o PNID anterior, os anteriores, na verdade, né, e o atual. Por quê? Todo PNID, diagrama de instrumentação e tubulação, né, para quem não conhece a nomenclatura, se existe anotações, marcas, amebas, com desenho, rabiscos à mão, dizendo aqui, se tem uma linha nova, se teve uma bomba nova, se teve um instrumento novo. A gente quer que isso esteja indicado no PNID, no diagrama de tubulação e instrumentação, correto? Isso também vai indicar que você atualiza o seu PNID anualmente, ok? A gente vai olhar os formulários para ver quem são os aprovadores. O aprovador final tem que ser o gerente da unidade. Tá? Isso está no procedimento. Então, de vez em quando, a gente pode pegar um formulário em que o aprovador final não é o gerente da unidade. Isso não é legal, porque quem tem que fazer a aprovação final é o dono da área. Ok? A execução. O plano de ação foi totalmente executado, né? Se foi feita a comunicação. Então, a gente quer ver... Isso é o ponto, na verdade, mais importante da auditoria. Por quê? A gente quer saber se todo mundo foi comunicado. Isso, qual que é a evidência que a gente busca? O material de diálogo de segurança, com o número da MP específica e com o conteúdo especificado na MP. Lista de presença assinada. Tá? Então, esse é um ponto falho, que... a gente costuma pegar bastante, ok? E aí, a data, né? No formulário, existem datas lá que a gente tem que fechar. Quando a data ela fica inconsistente, por exemplo, a data da comunicação veio depois da data da implementação. Aí está esquisito. Como que você pode começar uma operação se você comunicou depois, né? Então, a gente avalia a consistência de datas. O que tem que vir primeiro, quais datas tem que vir primeiro que a outra.